Uma grande erupção solar mudou para sempre a vida na Terra. Com as altas temperaturas na Terra, as pessoas são forçadas a viver durante a noite. Simultaneamente, a humanidade tem de lidar com um inimigo em comum. Após o cataclisma, uma nova forma de vida desconhecida emergiu do solo. Esses seres têm a capacidade de replicar quase que perfeitamente a forma humana, agindo como skinwalkers. Enquanto a desconfiança aumenta entre as pessoas e o governo busca maneiras de identificar os impostores, você busca apenas sobreviver mais um dia. Todas as noites, refugiados do sol buscam abrigo nas casas, e apesar do risco de estar deixando entrar um visitante, você precisa fazer isso. Porque pior do que dividir o teto com um impostor é o que aquele homem fará se te encontrar sozinho. Noah Not Human, um joguinho que fez bastante sucesso desde a sua demo, que foi lançada em junho. Agora que a versão completa do jogo chegou, muita gente começou a falar sobre. Eu confesso que eu fiquei meio receoso de falar sobre esse jogo, porque os grandões já fizeram um vídeo sobre ele, e eu não queria me repetir. Mas eu tava com muita vontade de trazer a minha própria versão dessa história. Noah Not Human é um jogo de terror bem único. Ele parece bem mais com a visual novel. Tem o sistema de interações, escolhas e também finais alternativos. Até o ritmo dele foge bastante dos padrões de jogos de terror. Sem perseguições, grandes puzzles, trilha sonora agitada e, claro, também não tem jumpscares. Muito pelo contrário, na verdade. Ele é extremamente quieto. Os gráficos são bem simples e tem uma estética VHS que eu particularmente acho bem relaxante. O terror desse jogo não tá no ambiente, nem nos assassinos te perseguindo. Ele tá dentro da sua própria cabeça, te fazendo duvidar, se questionar, desconfiar. Um clima melancólico, poucas cores, situações que te fazem escolher entre opções simples, porém profundas. Será mesmo justo deduzir que alguém é um visitante por ter olhos avermelhados ou unhas sujas? Sacar a arma ou poupar suas vidas? O jogo não te faz questionar somente se os personagens são ou não visitantes. Ele te faz questionar também o que de fato significa ser humano. Olá, eu sou o Holly e quero te contar uma história. O canal agora tem a função Hypar, que é de graça e ajuda bastante canais pequenos. Então eu fico contente se você puder fazer isso por mim. Eu sei que muita gente já falou sobre, mas se você quiser uma análise mais introspectiva e sublime desse game, então pega alguma coisa para comer, puxa o cobertor, dá aquela olhadinha no canto da parede só para ter certeza e bora! O mundo de Noah Not Human é minuciosamente descrito através dos diálogos de alguns personagens, e principalmente do noticiário da TV. Uma erupção solar, além do previsto pelos cientistas, aumenta a temperatura da Terra em níveis críticos. A camada de ozônio sofre danos. Assim, a luz do Sol vem mais forte e mais devastadora do que nunca. O cataclisma, somado com o surgimento dos visitantes, resulta num apocalipse. Um apocalipse quieto e melancólico. O que podemos ver do mundo de Noah Not Human é que tudo aqui é extremamente pessimista. Não existe nada que te traga esperança. Todos os refugiados que você conversa durante a gameplay têm um passado bem trágico. Talvez seja esse o ponto. Os visitantes são de fato um problema, mas eles não são o único. Quer dizer, o mundo já estava lascado antes disso. Eles só chegaram e aceleraram o que já estava acontecendo. O jornal é a sua maior fonte de informações. Todos os dias ele te atualiza sobre o cataclisma e os visitantes, descobrindo novas formas de identificar eles. O que deveria te ajudar, mas, sinceramente, só te deixa paranoico com todo mundo. Você fica tão preocupado em descobrir quem é ou não visitante, que começa a tomar atitudes extremas, e isso vai te afastando da sua própria humanidade. Para lidar com os visitantes, o governo criou a FEMA. A FEMA é uma agência que força testes em pessoas para identificar visitantes. Em determinado momento, alguns agentes da FEMA vão visitar a casa do jogador para levar alguns dos refugiados. Isso no pretexto de realizar testes e mantê-los em quarentena.
Inclusive, deve ser por causa desses testes que novos sinais de visitantes são descobertos e compartilhados pelo noticiário. E falando sobre esses sinais, não acha eles bem fraquinhos? Pensa bem, você precisa descobrir se as pessoas que estão na sua casa são humanos de verdade. E você deve só checar se elas estão com os olhos vermelhos ou unhas sujas? Tipo, isso já é o bastante? Isso é questionado no jogo principalmente pelo primeiro refugiado, o Homem Alto. Sempre que você vai verificar ele contesta o método de identificação de visitantes. Quer dizer que um jardineiro agora é um visitante. Slenderman sempre lúcido. Esse jogo põe a sua ética e seus valores à prova o tempo todo, colocando para você escolhas nada justas. Muitos dos impostores não deixam isso claro bastante. Alguns nem sabem que são visitantes. Então quer dizer que cabe a você o poder de decidir quem vive e quem morre, quem é humano e quem não é? A arte desse jogo faz todos os personagens serem extremamente únicos, com traços bem exagerados, e isso coloca eles no Vale da Estranheza, o que te força a julgar todo mundo pela aparência. Te força a tomar decisões difíceis, fazer escolhas controversas, tudo isso para descobrir quem é humano ou não. Embora nessa altura, seja difícil até mesmo de dizer se você é humano. A prova disso é que dá para você mesmo se verificar no espelho. E à medida em que você descobre novas formas de identificação de visitantes, também dá para replicar essas formas consigo mesmo. As janelas contam histórias. Todas as noites do jogo é possível olhar para fora e ver o que está acontecendo ao redor. É um recurso útil, porque o jornal não te informa sobre essas áreas próximas. Ao longo das noites, é possível ver drogados, cadáveres, agentes da FEMA e, principalmente, o Homem Pálido. Ele é a grande razão pelo qual você deixa pessoas estranhas entrarem na sua casa. O motivo pelo qual você não quer estar sozinho. É tudo para afastar ele. De vez em quando ele vai aparecer na casa de você, jogador, perguntando se você está sozinho. Se você estiver mesmo sozinho e for sincero com ele, o Homem Pálido simplesmente quebra a porta e depois quebra você. Mas nem sempre foi assim. Isso porque na demo do jogo não tinha a animação do Super Visitor matando o jogador, porque ele não te matava exatamente. Ao responder sim, estou sozinho, ele sorri e te diz: como é possível? É bem difícil ficar sozinho, o que tem de errado com você? Venha comigo, rapaz. Nesse final não fica explícito se o Super Visitor te mata ou não. Ninguém sabe o que aconteceu depois que o último convidado chegou. A casa ficou desocupada por um longo tempo. Depois do seu terrível desaparecimento, todos evitam sua casa. Sinceramente, eu gostava mais dessa versão. Faz o Visitor parecer um inimigo inevitável. Um inimigo que está sempre observando, com uma personalidade que parece estar constantemente debochando de você, te julgando como alguém patético, alguém que, mesmo no fim de tudo, ainda consegue estar sozinho. O Homem Pálido vem como um lembrete, uma dúvida não sanada, uma pergunta que vem na sua mente todas as noites. Você está sozinho? E se essa pergunta não for sobre estar de fato só, mas se sentir só? Se você sente que está sozinho, nada importa mais, mesmo que ainda tenham pessoas com você. A prova disso é que se você mentir para o visitante, dizendo que está sozinho quando tem alguém em casa, o final é o mesmo, tudo acaba. As janelas contam histórias. Você vê um homem pálido com a morte. No fim, é isso. Aceitar o Homem Pálido é aceitar a morte. Desistir de tudo. Dar adeus a esse mundo cheio de caos. Sem esperança, sem bondade, sem cor. Por que não desistir? Por que não? Você não está sozinho. Enquanto não estiver, você pode sobreviver mais um dia. O jogo segue. A vida segue. A atmosfera desse jogo é inesperadamente aconchegante. Você encontra conforto em meio ao caos de um cataclisma e a melancolia de um cenário sem cor. Todos os personagens são estranhos de algum modo. Isso dificulta você na hora de julgar só pelo design. E, ao mesmo tempo, a situação em que o jogo te põe obriga você a julgar pela aparência. Todos os sinais são visuais. Já o comportamento dos convidados é estranho mesmo. Então não vai revelar muita coisa. Vários personagens trazem consigo dilemas interessantes, fazem você se perguntar o que é de fato real.
questionando a moral do jogador, as atitudes da Fema e se os visitantes são reais ou não. É engraçado pensar nisso porque a gente sabe que eles são sim reais. Até porque, se você não identifica o visitante, pessoas vão morrendo ao longo dos dias. Mas, e se eles fossem só uma ideia? Psicose coletiva, histeria, enfim, um órgão de credibilidade cria uma narrativa. A narrativa cria um medo. O medo cria um mal. Você não precisa de monstros infiltrados entre os humanos. Só precisa que os humanos acreditem que os monstros existem. Depois, é só sentar e assistir tudo desmoronar como uma fileira de dominós. I'm Not Human faz você duvidar de absolutamente tudo. Ainda mais com um monte de finais esquisitos que esse jogo tem. Você pode simplesmente ser morto pelo cara pálido, virar pai do anticristo, pular no buraco, encontrar a morte em pessoa e em seguida ir parar no wallpaper do Windows. Enfim, é muita brisa. Depois do lançamento da versão final, esse game voltou pro hype. E é claro que eu quis trazer um vídeo também, como um belo urubu do hype. Um urubu do hype com relógio sem pilha e usando um calendário de 2015. Porque vamos ser sinceros, falar que eu me atrasei é ser generoso. Mas eu queria muito falar sobre. E se vocês hyparem, talvez eu trouxesse uma run desse jogo, com diálogos e cinemáticas dubladinhas aqui pra vocês. Ia ser legal. Mas é isso. Se viu até aqui, lembra de apoiar com um like, comentário e hype. Vai lá, é de graça. Até o próximo vídeo.